Em relação àqueles que eu percebo partidarismo na análise das ações do governo, um certo ranço preconceituoso, né? ou uma posição de simples antipatia, então também eu não tomo conhecimento, né? E eu cheguei à seguinte conclusão, que todo mundo pode perguntar rigorosamente aquilo que quiser e fazer rigorosamente aquilo que quer, mas também, naturalmente, pode ouvir eventualmente aquilo que não deseja, né? E é exatamente dessa maneira que eu venho procurando me pautar, né? No relacionamento com a imprensa, que poderia ser muito melhor, se esse preconceito não estivesse tão agudo em certas áreas, né? Porque o que foi feito, né, nesses 12 meses nesse país, as reformas que nós fizemos nesse país, meu Deus do céu, o que nós realizamos é um negócio, é algo que pelo menos merece um pouco de atenção e uma análise mais isenta. Mas ficam sempre essas áreas que reagem mais ao governo, ficam sempre analisando questões absolutamente periféricas, questões marginais, questões superficiais. Por exemplo? Por exemplo, a gente percebe no que diz respeito à inflação, né? A satisfação com que alguns órgãos anunciam o crescimento da inflação. E a tristeza com que esses mesmos órgãos anunciam que a inflação caiu. Quer dizer, não vem dizendo que a inflação agora está caindo. Não. Só ficam dizendo de outras questões que são absolutamente superficiais, né, diante do mundo de realizações que nós conquistamos ao longo desse período, né? Agora, tem uma coisa, não me queixo absolutamente de nada. Eu sempre digo, pessoal, eu não estou queixando... Essa não foi uma queixa? Não, veja bem, essa é uma constatação. Eu estou constatando. Não há nenhum tipo de queixa, nem nenhum tipo de solicitação. Nem nenhum tipo de solicitação. Cada um joga da maneira que julgar conveniente. Eu jogo o meu jogo. E aqueles que quiserem continuar assim também, claro que devem continuar, e eu até respeito o direito que tem de continuar jogando assim. Agora é apenas uma constatação e não uma reclamação, e nisso não vai nenhum tipo de solicitação. Presidente, uma última cobrança. As medidas provisórias só têm lançado mão delas com a maior frequência. As MPs na Constituição são previstas para casos de exceção ou calamidade. Qual é o nosso? As medidas provisórias, ou a medida provisória, é um instrumento típico de um regime parlamentarista. Quando da elaboração da Constituição, na sua primeira fase, na comissão de sistematização, qual era o texto que nós tínhamos? Um texto constitucional baseado no mandato de 4 anos para os presidentes da República e regime parlamentarista. Na segunda fase, quando foi a plenário para receber as emendas e todo aquele processo que é da elaboração da nova Constituição, se modificou para mandato de 5 anos e sistema presidencialista de governo. Agora esqueceram de adaptar a Constituição para isso. Então, a medida provisória, quando foi lá embutida no texto constitucional, no seu início, era porque era um instrumento nitidamente de regime parlamentarista. Agora, sem medida provisória, sem esse instrumento, é impossível de nós administrarmos ou tocarmos a administração no Brasil. E é necessário, alguns dizem o seguinte, bom, o governo editou muitas medidas provisórias, mas é preciso ver a correspondência desse número de medidas editadas com fatos concretos realizados, com ações empreendidas, com resultados alcançados.
Então, maior calamidade do que um processo de hiperinflação, como o que nós vivíamos, isso é outra coisa que poucos se lembram. Quando o governo tomou posse no dia 15 de março do ano passado, nós estávamos com a inflação de 90% ao mês. E nós hoje estamos ainda nos debatendo com a inflação de 20% ao mês, passado um ano. Em nenhum outro programa de ajuste no passado, um ano depois, estava mantendo um nível inflacionário, embora alto para o nosso desejo e aquilo que nós queremos estabelecer como padrão, mas muito mais baixo do que quando do início do programa, não é? Por exemplo, o cruzado, que está mais presente na memória dos brasileiros. Um ano depois da edição do Plano Cruzado, nós tínhamos retornado aos índices de inflação do início do Plano Cruzado, diferentemente do nosso processo de estabilização. Quer dizer, e além das outras reformas que foram alcançadas. Então, há uma correspondência nítida entre o número de medidas provisórias e as reformas e o nível de reformas alcançadas no país, sem dúvida nenhuma. E em todos os momentos em que eu posso encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei, eu faço. Apenas essas medidas, como eram de profunda... Elas tinham que estar revestidas de sigilo. Porque imagina, se eu digo que vou mandar um projeto de lei acabando com o over ou acabando com a correção monetária, esses especuladores, enfim, é impraticável. Como é que nós podemos tomar medidas dessa natureza, não é? Sem que seja por um instrumento que tenha uma eficácia imediata, como a medida provisória, mesmo que depois ela venha a ser aperfeiçoada quando levada a debate no Congresso Nacional? Então, é claro que em todos os instantes em que o projeto de lei possa ser o veículo para a discussão de um assunto que o governo entende como importante, eu mando para o projeto de lei. No próximo bloco, ministérios e ministros, pelo presidente Collor. Até já. Acabou a guerra no Golfo, os aliados venceram. Para nós brasileiros, algumas consequências que eu gostaria de colocar para o presidente Collor. A primeira, presidente, se refere ao racionamento e ao preço do combustível, o aumento dos preços e o fechamento dos postos. Foram mesmo necessários? Sem dúvida, diante da situação criada com a guerra no Golfo Pérsico, né? Então, é necessário se prever para provermos convenientemente, do ponto de vista interno, as nossas reservas estratégicas de combustível, de gás liquefeito, do GLP, do gás de cozinha, e assim por diante. Então, as medidas foram adotadas absolutamente convenientes para o que se previa em relação à guerra, ao desdobramento da guerra do Golfo. A população entendeu e apoiou, né? As pesquisas aí apontam isso, apoiou a iniciativa do governo. E agora, com o fim das hostilidades, nós vamos reavaliar a situação e ver que medidas adotar. A segunda questão se refere à nossa política exterior. O Brasil não apoiou explicitamente os aliados e deu apenas um apoio formal à resolução das Nações Unidas. E muita gente acha que ele perde com isso, ou perdeu com isso. Essa posição vai ter mesmo alguma consequência nas nossas relações com os Estados Unidos? Não acredito. E a posição do Brasil em relação ao conflito foi absolutamente correta. Nós manifestamos desde o primeiro instante o nosso apoio integral a todas as resoluções das Nações Unidas. Nós, em todos os momentos, nos manifestamos sempre a favor da legalidade, a favor da paz mundial, a favor do respeito à soberania, no caso do Kuwait e do seu povo. Naturalmente, nós não tomamos outras atitudes, tais como enviar tropas ao Golfo ou enviar algum tipo de colaboração militar, porque entendemos não ser historicamente esta a presença do Brasil no cenário internacional. O deslocamento de forças brasileiras para o exterior
sempre estiveram dentro do conceito de força de paz e não de força para lutar numa área conflagrada como a do Golfo O Pérsico. presidente Bush reclamou mesmo? Nunca reclamou, ao contrário, o presidente Bush vem manifestando o seu apreço e o seu interesse em estreitar ainda mais as relações com o Brasil. Ainda ontem, encaminhou uma mensagem ao presidente do Brasil, manifestando e ratificando essa sua disposição. Vocês vão se encontrar em junho? Em junho. Em junho eu irei em visita oficial aos Estados Unidos. Dívida externa é um assunto que, de repente, a gente, muito preocupado com as nossas questões internas, perdeu um pouco de vista. Quer dizer, para a gente ficou um pouco nebuloso. Como é que nós estamos em relação à dívida externa? O Brasil tem condições de honrar seus compromissos? De que forma? Honrar os seus compromissos dentro de prazos e dentro de escalonamento da sua dívida, né? O que o Brasil não pode hoje, por absoluta falta de recursos, é pagar, por exemplo, juros atrasados acumulados nos últimos 12, 14 meses. Isso não. O Brasil deseja ter uma renegociação da sua dívida compatível com a sua capacidade de pagamento e sem, em nenhum momento, penalizar o seu crescimento econômico. De um lado, há um grupo de bancos que deseja receber todos os atrasados de uma vez só, e do outro lado está o Brasil, que deseja pagar os atrasados, mas no maior prazo de tempo possível e as menores parcelas iniciais possíveis, de modo a adequar o pagamento da dívida externa com o processo de estabilização econômica interna e com a geração de superávites que nos permitam financiar o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, amortizar a dívida externa. Missão impossível? Não, não é impossível, não. Basta se ter um bom negociador, como o embaixador Dauster vem se conduzindo, com muita competência e com absoluta lealdade, e também mostrar aos nossos credores que nós não desejamos tomar nenhuma posição unilateral, a nossa posição não é de confronto, a nossa posição não é de criar qualquer tipo de ruptura nessas negociações. A nossa posição é construtiva, a nossa posição é positiva, a nossa posição é de negociação. Presidente, o senhor foi responsável por uma grande diminuição e aglutinação dos ministérios. O senhor está satisfeito? Ou a reforma ministerial ainda não acabou? Por exemplo, tem algum fundamento a notícia de que o Ministério da Infraestrutura vai se dividir novamente? Não tem. Continua do jeito que está. Aliás, isso é mais uma questão desses noticiários, né? Que eu nunca vi tanta coisa. Mas de onde sai? Deixa eu dizer uma outra coisa. Presidente. Eu sempre acostumei, na minha época, e não fazem tantos anos assim, tá certo? De chegar, quando fosse escrever uma matéria, podia abusar, mas minimamente, né, do direito de dizer, segundo uma fonte. Segundo uma fonte. Né? Na terceira vez que você utilizava esse segundo uma fonte, chegava o secretário de redação aqui, JB, olha, esse negócio de segunda fonte, isso é conversa fiada. Quem é a pessoa? Quem é a fonte? Quem é a fonte? Né? Ou então diz para mim quem é a fonte. Porque ele queria se assegurar de que aquilo não era uma encenação. E quem Hoje, é a fonte? se a gente for verificar, não existe essa fonte. Essa é que é a realidade. Se a gente for ler o noticiário dos jornais, se alguém tiver o interesse de fazer assim, a relação é de 5 matérias sobre o governo, dando como origem uma fonte, ou na antessala do Ministério, ou um amigo de um assessor. São 5 matérias com esse tipo de tratamento e uma matéria dizendo, segundo o secretário fulano de tal, vai acontecer isso. 5 para 1. De 5 para 1, é essa a relação. Isso são as coisas mais imaginativas possíveis. Uma hora dividem o Ministério da Infraestrutura, outra hora tiram a universidade do Ministério da Educação, a outra hora tiram um ministro,
E do mesmo jeito que diz que tira, diz assim, segundo uma fonte, o ministro tal vai sair ou o ministério tal vai se dividir. Aí eles veem que aquilo foi um equívoco, aí diz assim, outra fonte, mais próxima ao Palácio do Planalto, desmente aquela fonte. Quer dizer, é uma confusão que é uma coisa... parece piada. Parece piada. Então eu costumo pedir ao meu secretário de imprensa, o Cláudio Humberto, que nesses casos, inclusive matérias assinadas, apenas para o desencargo de consciência, liga para o falando assim, olha, eu até acredito que você tenha citado realmente uma fonte. Então eu quero te dizer o seguinte, não leve mais em consideração essa fonte, porque ela está te passando notícias inteiramente equivocadas, inteiramente erradas. Pelo menos para prestar esse serviço, né? Mas é uma coisa impressionante. Nessa questão da reforma administrativa, quando eu fui despachar no Ministério da Infraestrutura, umas 2 semanas atrás, eu até chamei o secretário de Administração, Santana, e perguntei, Santana, pelo que estava sendo noticiado, né? Falei, Santana, será que o Palácio do Planalto fica lá ou você vai dividir também? Né? e ele dando declarações enfáticas de que nenhum processo de modificação na estrutura administrativa estava sendo processado e assim por diante. Mas as coisas surgem. Eu tinha um companheiro meu no Jornal do Brasil que, eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas era um sujeito extraordinário, era um boa praça, um bom companheiro, mas não gostava de trabalhar. Então não cumpria, não cobria o setor dele direito, né? Então muitas vezes ele, como era foca, ele dizia, eu acordava de manhã, Fernando, vê se você vai em tal lugar, faz para mim, vê só o ambiente lá, depois você me fala. E algumas vezes eu estava passando, eu estava livre, como foca, né, sem ter pauta a cumprir, específica, ia lá. E chegava à tarde, como é que foi? Ele dizia, foi assim, foi assado, foi assado. Ele fazia uma matéria que parecia que ele havia estado lá melhor do que eu. Mas era uma coisa criativa, ele floreava. Talento literário. Ele dizia, vem cá, aí algum político lá, você viu algum político, você viu algum deputado? Quem estava lá? Quem conversou com quem? Sim. Aí, dependendo de quem conversou com quem, na conversa o deputado tal foi ouvido o quê, não sei o quê. E o senhor acha que é isso que está acontecendo hoje? Isso acontece muito. Isso acontece demais. Há necessidade de um maior interesse por parte de alguns repórteres de colher a notícia. Mas então eu vou fazer... Não vão mais... E outra coisa, apurar a notícia. É uma coisa que significa apurar. É preciso apurar melhor. Não é chegar e dizer assim, não, porque ouvido numa mesa do bar, não sei do quê. É preciso apurar. Então eu vou fazer aqui um pouco de jornalismo literário, vamos dizer. Eu vou copiar Drummond e vou dizer o seguinte. Cabreira que não se dá com Zélia, que disputa com Passarinho, mais Osíris que olha de lado para o Santana e o Magre que reclama porque ficou de fora de toda a transação. É o Ministério. Agora, esse é o Ministério na cabeça de alguns, mas a coisa não se passa assim. A coisa não se passa assim. Desentendimentos, eu imagino que devam acontecer. Mas não se passa assim. As coisas são maximizadas, entendeu? As coisas são extraordinariamente maximizadas. Eu vou arriscar uma pergunta aqui, na melhor fonte. Presidente, o senhor planeja alguma reforma ministerial? Não. Nenhuma? Vai continuar, todo mundo que está aí, a exemplo da ministra Zélia, vai continuar até o final do governo? Os ministros que foram chamados, por mim, eles foram chamados dentro desse horizonte que eu tenho de mandato. Não é? Quer dizer, questões de ordem pessoal, motivos de ordem pessoal, podem levar alguns integrantes, 1 ou 2, ou sei lá quantos, né, a eventualmente achar que já prestou serviços ao governo e que deseja ir para outra atividade e assim por diante. Agora, não que haja, de minha parte, nenhuma movimentação em relação a isso. Eu estou satisfeito com a equipe, ela está indo bem. Naturalmente, há sempre necessidade, numa equipe de governo, né, com uma máquina administrativa como essa, há sempre necessidade de nós fazermos reuniões,
seguidas no sentido de buscar a unidade, unidade de declarações, unidade de objetivos, unidade de ações e assim por diante. Uma eventual substituição. É possível numa coisa dessa. Mas não que seja uma coisa previsível. É a mesma coisa que você perguntar, bom, o senhor tem dúvida de que algum dia o senhor vai morrer? Não, não tenho dúvida nenhuma. Algum dia todos nós seremos chamados por Deus, não é? Mas isso é impossível, você chegar e fazer uma avaliação como essa. Vem cá, alguém vai sair? Não sei. Agora, de minha parte, quer dizer, que haja algum tipo de mobilização, de movimentação de minha parte para substituir quem quer que seja no ministério que aí está, não existe. Nós temos, e essas notícias a que você se refere, de ministro tal, isso são atitudes, são notícias que são maximizadas. Há, naturalmente, discussões no bom sentido, de cada um apresentar a sua posição, defender com calor a sua posição, né? E quando não encontrado um denominador comum, levar ao presidente para decidir. Então isso é uma prática normal de administração, e não se pode achar que pelo fato de um estar defendendo o seu ponto de vista, contrariando o ponto de vista do outro, que esteja havendo briga, que esteja havendo ruptura. Não tem nada disso. Por isso que a coisa é muito amplificada. Presidente, por que os economistas que já passaram por aqui insistem que o plano vai fracassar? Agora mesmo a gente só estava falando sobre desindexação. O pai da indexação, o Roberto Campos, disse que esse plano falha, provavelmente agora, porque o brasileiro sempre acha um jeito de indexar. Só que no momento em que nós retiramos a possibilidade de que essa indexação se faça de uma maneira fácil e automática, nós estamos inibindo a indexação, que sem dúvida nenhuma é um fator realimentador da inflação numa conjuntura como a nossa, em que existe a tal da inflação inercial, em que existe uma cultura inflacionária muito forte ainda e que de alguma maneira precisa ser cortada, não é? Então, nós estamos inibindo a possibilidade, com essas medidas que nós adotamos agora também, inibindo a possibilidade da economia se indexar. Porque nós entendemos que é necessário e imprescindível a desindexação da economia para nós podermos, vamos dizer assim, impedir que essa inflação inercial volte a se manifestar e não dar solidariedade, vamos dizer assim, ao nosso programa de estabilização econômica. Os economistas falam mal por quê? Porque eu sou economista. O economista, se não tomar cuidado, fala mal até das suas próprias ideias. Então é complicado isso. O senhor pretende uma antecipação da reforma constitucional? Estou falando porque o presidente do Banco Central já disse que esta Constituição avaliza de alguma forma a cultura inflacionária. Do quê? A reforma constitucional, o senhor está pretendendo antecipar? Esse assunto foi trazido à discussão por parlamentares de prestígio no Congresso Nacional. E no final do ano passado, quando me perguntaram sobre a questão da reforma constitucional, eu secundei a preocupação desses parlamentares de que, se essa modificação fosse promovida em 93, na véspera da eleição de 94, o clima talvez não tivesse a isenção necessária, o Congresso, pelo clima eleitoral, não teria a isenção necessária, a tranquilidade necessária para fazer essa reforma. Então eu estava apenas sublinhando, vamos dizer assim, opiniões já anunciadas pelos mais diversos setores da opinião pública, política do país. E aí disseram que eu então estava querendo modificar a Constituição, assim, assado. Não, eu apenas participo dessa preocupação. De modo que eu acho que ela deve ser, sim, antecipada, para que possa ser realizada essa reformulação dentro do necessário clima de tranquilidade dentro do Congresso Nacional, para que as adaptações e as correções sejam procedidas de forma correta. No próximo bloco, um pouco da vida pessoal do presidente Collor e o bate-bola. Até já.
qualquer profissional quer chegar ao ápice de sua carreira. O político profissional Fernando Collor de Mello chegou lá em muito moço, aos 40 anos de idade. Ser presidente da República, afinal, era o que o senhor esperava ou não? Não. Por que não? Não imaginava que um dia pudesse ser presidente da República. E para mim foi um momento de uma satisfação muito grande, porque eu sou basicamente um executivo, eu venho da empresa privada, e eu gosto de executar, eu gosto de dirigir, eu gosto de gerenciar, eu gosto de administrar. E naturalmente nenhum desafio maior do que administrar um país das dimensões do Brasil, com as dimensões de problemas que tem o Brasil. Além da honra de ser, aos 40 anos de idade, o primeiro presidente eleito depois de quase 30 anos. Bom, então era uma coisa boa. Quando eu disse o que o senhor esperava, se o surpreendeu pelo lado bom. Ah, sim. Claro que foi uma surpresa muito boa quando eu me vi dentro de uma campanha eleitoral, né, disputando uma campanha de presidente da República com esses grandes nomes da política nacional, né, que de pequeno eu ouvia falar e aquela coisa toda. Sem dúvida É gostoso ser presidente da República? É muito bom. Eu gosto muito. Eu gosto muito. O senhor é do signo de Leão, que dizem é o signo dos protegidos dos deuses, signo de gente de temperamento forte. Assim seja. Aliado à sua juventude, eu fico imaginando se não é dificílimo viver sob constante vigilância de seguranças, de protocolo, de cerimonial. É difícil? Isso é meio complicado, isso é muito complicado. Jornalista também, se esqueceu disso. Isso é meio complicado, porque você não tem a privacidade de que todos nós precisamos, né? Pelo menos alguns momentos, né? Sem estar aquele aparato todo circundando a pessoa. Então, às vezes... Por que o senhor não apareceu na sua porta domingo para fazer esporte? Porque eu estava fazendo um exercício na bicicleta ergométrica que eu tenho. Essa coisa, às vezes, essa privacidade muito invadida é ruim? É ruim. Pô. Às vezes, por exemplo, você sai a um restaurante, né? Você vai a um restaurante. E a preocupação que se tem é de noticiar, não, às vezes, com quem você está, ou o encontro que você está tendo, mas sim, para noticiar num restaurante o que é que o presidente comeu, quanto custou o prato, o que é que ele bebeu, quanto custou a bebida, quem pagou a conta, quanto tempo demorou. Entende? Então, você fica sendo de tal maneira invadido na sua privacidade que, naturalmente, isso causa alguma tensão. Raiva? Raiva não, porque quando eu tenho raiva eu não consigo guardar, então desse mal eu não morrerei. Presidente, o senhor tem calos na mão de karatê. Nunca mais usou? Na parede, no momento de... Agora, depois da presidência? Até que gostaria de ter utilizado, mas não tenho mais. O senhor não tem tido explosões, é isso que eu estou dizendo? Não. Mas a qualquer momento entra em erupção de novo. O senhor tem 2 filhos de um primeiro casamento, moram com a mãe no Rio. Como é que é a sua relação com eles? Dá tempo de conversar? O senhor é um bom pai ou não? Bom, essa pergunta quem pode responder exatamente o filho, né? Eu acho que o relacionamento pai e filho, sobretudo no instante, né, nesse final de século, com tantas mudanças em termos de comportamento, de hábitos, é uma relação que tem que ser muito atualizada. Muito atualizada. Porque a cada semana a gente percebe uma certa diferença no comportamento dos filhos, pelo menos naqueles da idade dos meus. Adolescentes. 14 anos, 12, 13, 14 anos. Então é necessário você estar muito atualizado e ter muita sensibilidade, né, para apreender essas mudanças que se operam nas crianças nessa fase, para que você não esteja
dissociado do mundo deles, né? O senhor tem essa oportunidade? Eu tenho procurado fazer o possível para estar adaptado a isso. O senhor está casado pela segunda vez com a dona Rosane. Eu gostaria de saber se o senhor gosta do casamento. Como é que o senhor descreveria a instituição casamento? É absolutamente necessária. A família, sem dúvida, é a célula da sociedade. E é importante o casamento e o relacionamento sincero, amigo, revestido de amor entre o homem e a mulher. Prazeres, quais os que o senhor gosta mais de se dar? Uma boa mesa. Que prato? Agora vou eu fazer o papel daquela... Todos. Todos? Eu gosto muito de uma boa mesa. Até de jiló? Também. Não tenho nada contra, não.